Imagina passar 2 anos fazendo mestrado na Europa, com tudo pago e estudando cada semestre numa universidade diferente de um país diferente da Europa. Então, você pode fazer tudo isso sem precisar ganhar na loteria, graças ao programa Erasmus Mundus. Para os estudantes brasileiros, o programa Erasmus Mundus oferece uma série de cursos bem interessantes de mestrado, incluindo algumas opções bem diferentes, tipo mestrado em turismo do vinho, mestrado em animação e artes visuais, e com bolsas integrais que te permitem passar 2 anos na Europa, um semestre em cada país. Se interessou? Então fica aí que a gente vai falar tudo sobre o programa Erasmus Mundus na sequência. O programa Erasmus Mundus foi criado pela Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, para aumentar o intercâmbio de alunos, pesquisadores e profissionais entre os países da Europa. E para isso, desde 2004, a União já investiu mais de 15 bilhões de euros na criação de programas de mestrado, criados em convênio entre várias universidades da região, e na oferta de bolsas para que os alunos possam cursar esses programas. Essa atitude de criar esses mestrados tem também a finalidade de integrar os países da Europa. Imagina que a Europa é mais ou menos como se fosse o Brasil em termos de tamanho, só que cada estado fala uma língua diferente e tem uma cultura diferente. Então, nesse sentido, era preciso de alguma medida proativa para fomentar o intercâmbio de pessoas entre esses países de maneira a tornar mais homogêneo a cultura do ensino superior entre os diferentes países. E além disso, o programa também tem o objetivo de internacionalizar o ensino superior europeu, ou seja, trazer pessoas de fora da Europa para estudar lá e levar pesquisadores e estudantes europeus para estudar fora da Europa também. Além de permitir o compartilhamento de conhecimento com outras regiões, a internacionalização do ensino superior também é um critério usado na avaliação de universidades por vários rankings. Então, outra vantagem do programa Erasmus Mundus é que ele traz mais estudantes internacionais para a Europa, o que acaba beneficiando as universidades europeias nesses rankings também. E embora o Erasmus Mundus seja um programa da União Europeia, nem todas as universidades conveniadas são na Europa. Tem algumas universidades que participam de alguns mestrados desse programa Erasmus Mundus, que ficam na Ásia, na África ou até na América do Sul. E entre elas estão algumas universidades do Brasil também, como a USP e a UFRJ. Então, se você for fazer um mestrado do Erasmus Mundus, é possível, dependendo do mestrado, que você possa passar um semestre estudando na USP ou na UFRJ, ou também para os estudantes europeus passarem um semestre estudando aqui com a gente. E em geral, quando você vai fazer um mestrado do Erasmus Mundus, você vai ficar em pelo menos 3 universidades diferentes em países diferentes. O mais comum é que o primeiro semestre do curso seja em uma universidade, o segundo seja em outra universidade de outro país, e o terceiro ainda num terceiro país. Normalmente, você não está preso a 3 universidades. Você pode, em geral, escolher aquela na qual você vai fazer o primeiro semestre, depois escolher entre algumas opções para fazer o segundo e entre algumas opções para fazer o terceiro. Então, cada aluno pode ter uma experiência bem diferente no mesmo mestrado. E o quarto semestre, via de regra, é o semestre em que você precisa fazer a sua tese. E aí você pode escolher ir para uma outra universidade conveniada no mestrado que você ainda não visitou, ou, o que é mais comum, voltar a uma das universidades onde você já estudou para concluir a sua tese por lá. E normalmente as pessoas escolhem isso porque elas fazem a tese com base em algum tema que elas estudaram naquele lugar, que é meio que a especialização daquele lugar. Então faz sentido você voltar para lá para terminar sua tese lá. Então, por exemplo, você pode fazer o primeiro semestre do mestrado na França. No segundo, você escolhe entre Alemanha, Áustria ou Suécia. No terceiro, você escolhe entre Brasil, Senegal e Noruega. E aí no quarto, você volta para uma das universidades onde você já estudou para concluir a sua tese. E você não precisa ser aluno de nenhuma universidade conveniada para se candidatar aos mestrados. Eles são abertos a qualquer pessoa que cumpra os requisitos mínimos, que variam de acordo com o programa, mas em geral você vai precisar ter concluído a graduação com boas notas e ter um certificado de proficiência de inglês, que é a língua mais comum em que os cursos são ministrados. Mas como os cursos normalmente são em vários países diferentes, pode ter alguns cursos que exijam proficiência em outras línguas. É um pouco raro, mas de repente, como tem cursos em Portugal também, às vezes o português é uma das línguas aceitas. Agora, como você pode imaginar, esses cursos não são baratos. Eles podem chegar a mais de 20 mil euros pelos 2 anos de curso, e isso sem contar o custo de vida na Europa e o custo de deslocamento entre os países, né? O custo de vida na Europa já é
via de regra, mais caro que no Brasil, e as passagens, por mais que sejam mais baratas dentro da Europa, também não são baratas, ainda mais você pagando em euro. É aí que entram as bolsas Erasmus Plus, que são bolsas criadas justamente para viabilizar a participação de estudantes estrangeiros nesses programas. Agora, um ponto que é importante prestar atenção: o programa de mestrado se chama Erasmus Mundus e as bolsas se chamam Erasmus Plus. Então é importante não confundir. O Brasil é considerado um dos países parceiros do programa Erasmus Mundus e por isso os estudantes brasileiros podem pleitear as bolsas Erasmus Plus em valor integral, e essas bolsas são bem generosas. Elas oferecem um valor mensal de 1.000 euros para você se manter enquanto estiver na Europa, um auxílio anual de 3.000 euros para você custear as passagens de avião de um país para o outro, um auxílio de instalação de 1.000 euros para quando você chegar na Europa, e é claro, elas cobrem integralmente o custo do mestrado que você for fazer, que, como a gente falou, pode chegar a mais de 20.000 euros. Bom, então como você faz para concorrer a essas bolsas? O primeiro passo é você decidir o que você quer estudar. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o catálogo do Erasmus Mundus, que é uma página que tem todos os programas de mestrado oferecidos na última edição do programa, que começou em outubro de 2019. Você pode ir lá e ver todos os programas disponíveis e fica tranquilo que vai ter alguma coisa para sua área, porque são mais de 100 programas. Lá você vai conseguir ter acesso à página de cada um dos programas, onde você vai poder se informar melhor sobre ele, quer dizer, o que você vai estudar, onde você vai estudar, quais opções você tem, e você também vai conseguir ver os requisitos de cada programa. Não costuma ser muito diferente do normal que se pede quando você vai fazer um mestrado no exterior, ou seja, você vai precisar do seu diploma de graduação, do seu histórico acadêmico da graduação, um CV, carta de recomendação, carta de motivação, certificado de proficiência em inglês ou em outra língua estrangeira, como eu comentei, e um documento de identidade que normalmente é o passaporte. Na maioria dos casos, quando você se candidata para o programa, você já tem a opção de marcar uma caixinha lá falando que você quer concorrer às bolsas Erasmus Plus, ou você faz a candidatura por um campo separado para quem vai concorrer às bolsas Erasmus Plus, mas o processo é um só. Via de regra, você não precisa fazer uma candidatura separada para o mestrado e outra para a bolsa, mas você precisa ficar esperto porque o prazo para se candidatar para as bolsas costuma terminar muito antes do prazo para se candidatar para o programa. Normalmente os programas vão até a metade do ano, então até julho, agosto, assim. Mas para se inscrever para as bolsas, o prazo costuma terminar entre dezembro e fevereiro do ano anterior. Então ainda vai ter algumas bolsas com inscrições abertas quando você estiver vendo esse vídeo. Agora, se o prazo para se inscrever às bolsas Erasmus Plus já tiver passado no curso de mestrado que você quer fazer, não se preocupa que não é o fim do mundo. Normalmente os cursos do programa Erasmus, eles têm mais de uma opção de bolsa, além da Erasmus Plus. Se você acessar a página do mestrado que você quer fazer, você vai conseguir ver se ele tem outras oportunidades de bolsa ou de financiamento estudantil, e provavelmente vai conseguir se candidatar por lá também. E em último caso, se não tiver nenhuma outra opção de bolsa, é muito provável que ele abra de novo no ano que vem. Então se ele for abrir em outubro, você tem aí praticamente o ano inteiro para já separar os documentos que você vai precisar para se candidatar no final desse ano. E aí, se tudo der certo, em setembro ou outubro desse ano mesmo, você já pode estar começando seu mestrado na Europa, com tudo pago. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica aqui no joinha para deixar seu like. E aproveita para se inscrever no nosso canal, que a gente periodicamente vai lançar outros vídeos falando sobre bolsas tão legais quanto essas. E aí clica no sininho que você recebe notificação quando esses vídeos saírem. É isso aí, muito obrigado, gente. Até mais.